Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Na Conta mais uma vez. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ETFs americanos. Mas a pergunta que fica é, por que o Eduardo está com essa olheira gigante gravando esse vídeo? Bom, a resposta é que se você tem filho pequeno, eu tenho certeza que você vai me entender. E se você ainda não tem filho pequeno, você vai entender o dia que você tiver olheira. Bom, mas atendendo ao pedido de alguns seguidores nossos que nos pediram para gravar um vídeo sobre os principais ETFs para quem está começando, nós vamos gravar uma sequência de 3 vídeos sobre ETF. O primeiro, que é este aqui que você está vendo agora, que inclusive está o Eduardo com olheira, que vai ficar registrado no YouTube para sempre, eu acredito. Vou rir disso no futuro. Mas nós vamos mostrar aqui, vou mostrar para vocês duas ferramentas, dois sites que eu gosto de usar muito, que servem para você filtrar dentro desse universo gigantesco de ETF. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, existem mais ETFs na Bolsa Americana do que ações na Bolsa Brasileira. Então é um mundo bizarramente gigante. É muito fácil você se perder, tem ETF de tudo que você imaginar. E para te ajudar, eu vou mostrar exatamente duas ferramentas para que você consiga montar a sua carteira, consiga assim direcionar e não fica rodando atrás do rabo e poupe o seu tempo. No segundo vídeo, eu vou trazer aqui 5 principais ETFs, naqueles mais amplos, na minha opinião, que vale a pena para estudo para quem está começando. Então são ETFs mais amplos, com carteira maior, que representam a média do mercado, tem uma estratégia mais simples possível e eles são muito bons para quem está começando, mas de fato não é nenhuma recomendação, são só alguns que eu sugiro que você comece a estudar para entender do que eu estou falando. E no terceiro vídeo, aí sim eu vou botar aqui um pouquinho de pimentinha, dar uma temperada. Eu já vou trazer 5 ETFs alternativos que são alguns que eu já estudei. E não estou dizendo para você comprar, eu só tenho um deles na carteira inclusive, mas eu também não vou dizer qual é. E que são ETFs muito específicos de setores ou produtos que eu acredito que possa vir a ter alguma relevância no futuro, mas também não é garantia de nada. Então por isso que eu não vou te dizer qual é e nem quero que você compre nenhum dos 5 somente porque eu tô falando. Até porque se você comprar e eu nunca mais gravar um vídeo sobre ETF, você nunca vai saber se eu ainda tenho na carteira ou por que eu vendi. Então por favor, nunca faça isso. E, então, sem muita enrolação, vamos aqui clicar no joinha, galera. Dá aquele like aí, clica aí, ó. Tem um botãozinho assim, ó. Só, pum, clica aqui em cima dele. E, pô, isso dá muita moral, leva o YouTube, dá muita relevância pra quanto mais like a gente tiver. Tenho certeza que vai levar esse vídeo pro mundo inteiro. Tenho certeza que em breve o mundo vai estar todo falando português somente pra assistir aos nossos vídeos do Na Conta. Então, galera, sem muita enrolação, segue a vinheta aí, vamos começar com o nosso vídeo. Bom, galera, vamos começar aqui então. O primeiro site que eu vou mostrar para vocês é o ETF.com, ou ETF.com. Como vocês podem ver, ele é um site todo em inglês, mas se você tiver dificuldade com inglês, no caso aqui eu estou usando o navegador do Google Chrome, ele tem um tradutor, esse íconezinho aqui, que você pode converter para português, e eu já testei, ele funciona bem, a tradução dele é boa. Com um detalhe de alguns termos técnicos, mas não é difícil de descobrir esses termos. No geral, o português acaba funcionando bem. Mas eu sugiro que você use mais o inglês, porque quando a gente ativa o português, algumas caixinhas que deveriam habilitar, no final acaba que não funciona. Então sugiro que você, se precisar ler algum texto mais complexo, você traduza aqui o português, mas no geral você navegue com o inglês. Mas beleza, vamos lá. O que a gente tem aqui no site? No ETF.com é um mundo de ETF, como eu já tinha falado, e aqui ele te dá alguns direcionamentos para te facilitar essa busca. E de cara aqui o principal deles são os channels, que você já tem temas de ETF. Então aqui no site ele já te direciona algumas possibilidades, eu acredito que aqui estejam os mais buscados ou algo do tipo. Então a gente já tem aqui ETF de dividendos, de mercado emergente, energia, óleo, prata, renda fixa, Europa, China, Bitcoin. Então aqui a gente já tem uma variedade muito grande, só que dentro deles, se você clicar, vai ter uma infinidade de ETFs ainda, que ainda não vai te ajudar 100%. Você só vai ter uma temática ali que vai já te direcionar, mas ainda assim vai ter um mundo muito grande. Se você clicar aqui em See All, por exemplo, você vai ver que é uma infinidade aqui, você vai ficar até na dúvida do que clicar. É muita coisa. Então eu gosto de usar uma outra ferramenta que fica aqui em Tools and Data, chamada Screener and Database. Deixa eu abrir aqui, esperar ele carregar um pouquinho o site. E aí, só para vocês terem uma ideia do que eu estava falando de dimensão, aqui, só nesse site, eu não sei se ele lista todos os ETFs da Bolsa Americana, mas só nesse site tem cadastrado aqui 2.702 ETFs, o que torna humanamente impossível de você analisar um por um. E aí esse filtro ele acaba ajudando bastante. Então o que a gente tem nesse filtro? De grande escala aqui a gente tem a classificação, que seria, por exemplo, um ETF alternativo, que investe em risco ou multi-estratégia. São estratégias alternativas, como o próprio nome diz. Você pode, por exemplo, pegar aqui um ETF de commodities, como petróleo, minério de ferro, prata, ouro, urânio. Tem de todas as variedades. Pode pegar um ETF de moedas, ETF de equity, no caso aqui equity envolve REITs e stocks, né, que são as ações americanas. E também de renda fixa. Então aqui acho que é a categoria mais importante em que você já filtra bastante coisa. Por exemplo, se eu botar aqui em equity,
caso REITs e ações, ele já reduz aqui para 1.900. Ainda assim fica bastante pesado, que acho que o maior volume de ETF está dentro dessa categoria. Só que você ainda pode ir nichando mais ainda. Por exemplo, você pode pegar dentro de foco, né, buscar por serviços específicos, comunicação, energia, financeiro, dividend yield elevado, industrial, por tamanho também, large cap, micro cap. E ainda, além disso, você ainda pode nichar mais ainda. Por exemplo, aqui, se você tivesse pego lá serviços de comunicações, você ainda poderia, dentro de comunicações, especificar mais ainda para o 5G. Então você ia cada vez mais restringindo e permitindo, facilitando a sua busca, né? Você ainda pode buscar, por exemplo, localização, como região, geografia, ambiente econômico, como por exemplo aqui, ó, um mercado desenvolvido, mercado emergente, um misto, né, um blend entre eles. E o que eu mais gosto aqui são as features. Dentro de features, por exemplo, você pode pegar usando fatores de tamanho, crescimento, liquidez, yield, qualidade, volatilidade, value. Então tem bastante coisa. Por exemplo, vou pegar aqui quality. Dentro de qualidade, você pode ainda determinar se o fator qualidade ele vai ser neutro no fundo, se ele tem um sobrepeso ou se ele tem um peso menor. Então, por exemplo, aqui, pegando um sobrepeso, vamos colocar esse filtro. Então, nesse ambiente, ó, só colocando equity e um peso maior em qualidade, agora eu já filtrei para 25 ETFs. Eu já tenho um mundo que eu consigo analisar. Então, você já consegue ver algumas páginas que você pode ainda filtrar pela menor taxa, pelo maior patrimônio, né? Patrimônio no sentido de quantidade de ativos sob gestão. Você pode começar a filtrar, por exemplo, eu gosto aqui, a BlackRock é muito grande, eu vou começar pelos ETFs da BlackRock, que é uma gestora de renome. Então, esses são algumas formas de você filtrar. E aí, a partir do momento que você começa a identificar, aqui no caso eu estou pegando ETFs que têm o mesmo comportamento, então eu poderia pegar dois aqui e fazer um comparativo entre eles. Então, aqui no site mesmo existe uma outra ferramenta aqui de comparação, que você pode colocar dois ETFs similares e analisar ali qual o mais interessante para você. Vou pegar um exemplo aqui dos mais amplos aqui, como por exemplo o VU, da Vanguard, que segue o S&P 500, e por exemplo o SPY, que também segue o S&P 500. E aí ele faz um comparativo aqui. Por exemplo, o emissor, um aqui da Vanguard, o outro da Global. A taxa de administração deles já faz uma diferença considerável, de 0,3 para 0,9. Em compensação, o SPY tem quase 400 bilhões sob gestão, enquanto o VUE tem na faixa de 250, o que também não é se descartar, 250 bilhões, a gente está falando de um mercado gigantesco. Mas olha a diferença, por exemplo, de liquidez. Você tem, tudo bem que, imagino que para quem está assistindo o vídeo não tem 1 bilhão investido, essa liquidez não seria um problema, mas a gente está falando de 1,7 bilhões para 29 bilhões. É um volume diário absurdo. E ambos seguem o S&P 500 e quantidade de ativos aqui, né, que compõem a carteira dos ETFs é a mesma, que ambos seguem o S&P 500. Então vamos ver o que mais tem de detalhe aqui. Como ambos seguem o S&P 500, eles estão aqui, você nem consegue ver o de baixo, que eles têm rentabilidade muito similar, né, muito parecida. Eles acabam caminhando juntos, você vê que a questão aqui de decimal, que faz a diferença de rentabilidade entre eles. A carteira dos dois. Obviamente, né, o setor de tecnologia predomina, já que eles seguem o S&P 500, então a gente tem as Big Techs dominando, Apple, Microsoft, Google, Facebook. Então tem essas empresas de tecnologia dominando, acaba concentrando um pouco mais o setor. Mas, de toda forma, a gente tem, mesmo com a tecnologia dominando, você vê que nenhuma empresa ali tem ali no máximo ali 6%, né, dentro da carteira. Então, ainda assim, é um ETF muito amplo, bem diversificado e com 500 empresas. Então, a gente está falando aqui de 6% nessas maiores posições. Então, essas 10 maiores posições representam 28% de cada um, mais ou menos. Então, você vê que, basicamente, aqui o que muda é que o Facebook e o Google que trocam de posição, a Nvidia com o Berkshire, detalhe. Então, a gente está falando de dois ETFs muito similares em termos de carteira, que é aquilo que vale a pena, de repente, você olhar uma taxa de gestão, liquidez, esse tipo de informação, que eu acho que essa ferramenta aqui é muito interessante. Então, beleza. Então, agora que a gente já tem os ETF e tal, agora você está montando a sua carteira, eu queria chamar para você para uma outra ferramenta que eu acho muito interessante, que é nesse site aqui, ó, ETF Research Center, que é o ETF RC. Aqui dentro tem uma ferramenta, ó, ETF Tools, chamada de Fund Overlap.
que ele mostra basicamente a sobreposição. Então você montou a sua carteira lá, eu estou investindo só em ETF, eu quero ter 4 ETFs na minha carteira. E aí você pode fazer a sobreposição desses ETFs para ver se você não está comprando ETFs que tenham basicamente o mesmo comportamento. Por exemplo, eu vou montar a carteira com 3 ETFs, eu vou botar o VU, SPY e IVV. Os 3 seguem o S&P 500. No final das contas, eu vou ter quase que 100% de sobreposição. Então, se um subir, outro vai subir. Se um cair, outro vai cair. Acaba que não faz sentido você comprar 3, sendo que vai dar o mesmo resultado. Então, é importante você olhar o overlap para ver exatamente como eles se correlacionam. Por exemplo, eu vou pegar aqui o VU do S&P 500 e vou pegar, por exemplo, um índice de small caps, o IJS. E vamos correlacionar aqui. Então, naturalmente, não há correlação nenhuma. A gente está falando de iShares, S&P Small Cap e a Vanguard S&P 500. Então, o Small Cap aqui são empresas que não estão dentro do S&P 500. Então, obviamente, a correlação aqui é zero. Não existe empresas em comum. Agora, se eu pego, por exemplo, o VU e vou pegar aqui um de alto dividendo, por exemplo, o VIG, que é também da Vanguard. É um ETF que segue empresas que têm dividendos crescentes por 10 anos. Então aqui a gente já tem uma sobreposição maior, né? A gente já está falando de um grupo de 135 empresas que está presente nos 2 ETFs e uma sobreposição que ainda assim não é tão grande, embora tenha bastante empresa em comum, a sobreposição não é muito grande, 32%. Aí aqui o site ele dá um comparativo, as maiores posições que tem sobreposição, então por exemplo a Microsoft no VU tem 6%, enquanto no VIG tem 4,5%, o JP Morgan, o Johnson & Johnson, o Visa. E aqui embaixo ele mostra, por exemplo, o que o VU tem de sobrepeso em relação ao VIG, o que ele tem muito mais do que o VIG, como Apple, Amazon, Google. E aqui o contrário, o que o VU tem muito a menos do que o VIG. Então o VIG, como ele está focado mais em empresas que crescem dividendos, ele tem obviamente tem poucas empresas de tecnologia. Então ele tem aqui empresas mais tradicionais, como Walmart, JP Morgan, Johnson & Johnson. Enfim, são empresas que têm um foco maior ali no pagamento de dividendos. Então essas ferramentas eu acho que elas são complementares para você montar a carteira. Primeiro, o ETF.com para você identificar os ETFs, analisar, ver o que tem dentro de um ETF, como é que está montada a carteira dele. E depois disso, esse outro site aqui, o ETF Research Center, para você avaliar a sua carteira se de fato você está se diversificando, montando uma carteira que tenha um comportamento diferente, a depender do cenário. Então, galera, foi um vídeo curto, espero que tenha ajudado vocês aqui. E até a próxima, fico devendo aí agora 2 vídeos sobre os principais ETFs e 5 ETFs alternativos. E de verdade, espero ter ajudado vocês. E até a próxima. Galera, não deixe de dar aquele like aqui, dar aquela moral pra gente aí. Até mais aí.